Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática, ok? É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, certo? Ministrando aqui essas aulinhas aí de matemática no que diz respeito à disciplina, né, de estatística. Nós estamos aí numa série de aulas, pessoal, que trata da estatística, tá? Uma ferramenta importantíssima aí na matemática, ok? Nós estamos aí na parte da criação de gráficos, né? Nós estamos aprendendo aí a reconhecer gráficos, né? Nós já passamos aí pelo gráfico de barras, também chamado, né, gráfico de colunas. Nós já passamos pelo gráfico de linhas, né, também chamado gráfico de segmentos. Já passamos pelo gráfico e construção também, né? Do gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? E hoje nós vamos falar sobre o gráfico de histogramas, ok, pessoal? Eu vou compartilhar aqui o material. Então, olha só, pessoal, representação gráfica dos dados de uma pesquisa, né? É o que a gente está trabalhando aí já teve 3 aulas atrás, né? E agora nós estamos na nossa última aula dessa série, né? Que finaliza aí os tipos de gráficos em estatística, tá? E hoje nós vamos falar sobre o gráfico de histograma, certo, pessoal? Então vamos lá. Bom, histograma, né? É o tema. Vocês podem estar acompanhando aí tanto pelo manual de vocês, ok? Tanto pelo slide, tá? Essa parte de histogramas, né? De simples compreensão, ok? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá? Então vamos lá. Quando uma variável, né, tem seus valores indicados por classes, né, ou seja, intervalos, é comum o uso de um tipo de gráfico conhecido como histograma. Esse é um gráfico de colunas, né, da distribuição de frequências de um conjunto de dados quantitativos contínuos. Pessoal, olha só, o que que é uma variável quantitativa contínua, né? É, é aquele tipo, né, de variável, né, que eu consigo medir, né? Nós classificamos aí as variáveis, né, em quantitativas discretas ou contínuas. E especificamente, nesse gráfico de histogramas, né, ele é um gráfico de colunas, ok? Mas é da distribuição de frequências de um conjunto de dados, né, quantitativos contínuos, ou seja, a variável em questão para a construção, né, desse gráfico de histogramas é uma variável quantitativa contínua, tá, pessoal? E o exemplo desse tipo de variável que ele traz é a medida de altura, né? Vocês podem perceber aí, né, que ele tem essa tabela aqui, medida de altura de um grupo de estudantes, certo? E aí você pode perceber aqui, ó, claramente um intervalo de classes, ó. Você pode perceber aqui o intervalo de classe para a construção dessa tabela, ok? E assim, vamos retomar a pesquisa apresentada no Explore para descobrir do tópico planejamento e execução de uma pesquisa amostral e considerar a variável medida de altura. E aí o que que acontece? Ó, ele pegou aí como tipo de variável a medida de altura, e em centímetros, né, do grupo de estudantes do oitavo ano, né, agrupada em classes, ou seja, em intervalos. Beleza, pessoal? Ele escolheu aí 6 intervalos de classe, ok? Aí fez todo aquele procedimento, né? Quem quiser saber aí, né, como é que se faz essa tabela com intervalo de classe, né? Tem essa aulinha aqui, ó, que está na descrição aqui em cima, que você pode estar acessando para você assistir essa aula, né, de como criar uma tabela com intervalo de classe, tranquilo? Beleza, então ela foi feita escolhendo aqui, ó, 6 intervalos. Aqui ele colocou 5, pessoal, ó, 5 classes, mas a gente percebe que é 6 classes, ok? Então, e aí, olha só, aí eu tenho aqui um intervalo fechado, né, em 144, aberto em 150, a frequência absoluta foi 3. Aqui eu tenho fechado em 150, aberto em 156, aí a frequência absoluta disso foi 6. E por aí vai, ó, de 156, 1,62. Lembra, né, que a gente trabalha assim, que são aqueles alunos do oitavo ano, né, que tem de 144 centímetros
a 1,49. Lembra que o intervalo aberto, ele exclui, né, esse valor de 150. Então, você fica imediatamente com 149. Aí, aqui ele vem 150 fechado, 155 aqui aberto, ó. 155 aberto. Aqui ele retoma o 156 agora no fechado, né, no intervalo fechado, e ele vai a 1,61 de 156 fechado até 1,61, excluindo esse extremo aí, 1,62, ok? A frequência relativa foi 7 e segue, ó, 6, 2 e 1, ok, pessoal? Aí nós temos a frequência relativa, né, em porcentagem desses valores. Se a gente somar tudo isso aqui, né, nós vamos ter o quê? Ó, 6, 9, 16, 22, 23, 24, são 25 estudantes ao todo. Ok, pessoal? Se você somar toda essa frequência absoluta aqui, você vai ter um total de 25. Então, o que que ele foi pegando aí? Ele pegou 3, ó, de um total de 25, e aí ele fez essa divisão. 3 dividido por 25, e aí acrescenta um zero aqui, né? 0, vírgula. Uma das formas de encontrar seria você pegar o 3 e dividir por 25. Aí você vai colocar aqui o 1, 1 vezes 25 é 25, para 30 sobra 5, acrescenta mais um zero, ficou 50, dividido para 25 é igual a 2. 2 vezes 25, 50, menos 50, zero. Então, 0,12 é a mesma coisa que 12%. E ele fez isso, pessoal, com todos esses números aqui, ó, da frequência absoluta. 6 em cima, 25 embaixo, fez a divisão e achou 0,24, que é 24%. Depois 7, né? 7 sobre 25, que dá 0,28, ou seja, 28%. E por aí vai, até chegou aqui, ó, no 1 sobre 25, que é igual a 4%. Ok, pessoal? E aí, o que que acontece, ó? Vamos considerar então essa tabela aí, ó, que representa uma tabela com intervalo de classes, né? Uma vez que a variável aqui que estamos pesquisando é uma variável quantitativa contínua, beleza? Então, o que que acontece, ó? A partir da tabela de frequências, podemos montar o gráfico de colunas de maneira semelhante à que fazemos com variáveis quantitativas discretas. Foi o que a gente viu lá na primeira aula da criação de gráficos, né, de reconhecimento também de tipos de gráficos, onde nós falamos do gráfico de colunas, né, onde é possível que a gente faça esse tipo de gráfico apenas usando variáveis quantitativas discretas, ok? E o gráfico aqui, ó, de histograma, ele fica semelhante àquele gráfico de colunas que a gente viu anteriormente, com a diferença, pessoal, que esse gráfico, né, as colunas, né, elas ficam aí uma ao lado da outra, bem juntinho, né? Não tem separação aí de colunas, né? E aí o que que acontece, ó? O histograma, né, ele pode ser construído a partir da frequência absoluta FA, né? E da frequência relativa FR, né, da variável. Então, considere os dois gráficos a seguir. Esse é o primeiro gráfico, onde ele está fazendo aí o gráfico da frequência absoluta. Tá, pessoal? Eu vou até aqui dar uma adiantada aqui para vocês verem, ó, que aqui ele já trata desse gráfico, mas da frequência relativa em porcentagem. Então, aqui, olha, ele faz da frequência absoluta e, posteriormente, né, ele faz da frequência relativa em porcentagem, certo? Depende do que pedir a questão. Construa o gráfico da frequência absoluta da pesquisa em questão. Então, você vai usar só a frequência absoluta, ok? Mas o intervalo de classe vai ser sempre o mesmo, tá ok, pessoal? Beleza. Então, aqui, ó, histograma com as classes intervalos, né, relacionadas a frequências absolutas. Vamos voltar na tabela aqui para a gente dar uma olhadinha aqui nas frequências absolutas que nós tínhamos. Então, de 144 até 150, a frequência absoluta foi 3. Então, o que que ele fez? Ó, ele pegou aquele mesmo intervalo, olha, aqui, ó, e colocou
no eixo horizontal, que a gente costuma chamar aqui, né, de eixo X, e a frequência absoluta, né, ele colocou no eixo vertical, que a gente costuma chamar de Y. A gente viu isso nas aulas anteriores, né? E aí o que que acontece, ó? Aí ele saiu pegando aqui, ó, de 144 até 150, de 150 até 156, ó, 156 até 162, 162, 168, 168, 174, 174 até 180, igualzinho. Olha lá, ó, viu só? Então, de 144, isso no eixo X. Então, o que que você vai fazer? Primeira coisa, você vai marcar 144 até 150. Aí você pega 150, 156, 156, 162 e vai, ó. E sempre obedecendo o mesmo espaçamento, porque de 144 até 150 é 6, né? Então tá pulando de 6 em 6, né? Então, claro que essas barras elas terão a mesma espessura. Não vai ter uma maior do que a outra na largura, ok? Então vai ser sempre aqui, ó, a mesma distância daqui para cá é também daqui para cá, ok? Então, primeiro você vai jogar aqui o quê? O intervalo, sempre em qual eixo? No eixo horizontal, ok? A não ser que você queira fazer esse gráfico, né, para que ele fique não como ele está aí na vertical, mas que ele fique na barra horizontal. Aí vai ter uma troca aí, ok? Vai ter uma inversão aí. Aí o seu intervalo ele fica aqui, ó, na vertical e a frequência absoluta fica na horizontal. Certinho, pessoal? Mas vamos lá. Então, o que que acontece aí, ó? Aqui, lembra que seu intervalo vai ficar no eixo, né, horizontal e a frequência absoluta vai ficar no vertical. E a frequência absoluta, vamos voltar na tabela só para a gente dar uma olhada aí, é 3, 6, 7, 6, 2 e 1. Então, o que que a gente faz? A gente parte do número 1, começa do zero, aí vem 1, aí vem 2, 3, 4, ele pulou de 1 em 1 até chegar no 8. Ok, pessoal? Aí ele começou a construir, né, o gráfico. Então, quantas pessoas tem de 144 até 149? Lembra disso. Mesmo que você colocou isso aqui, ó, em um gráfico, mas o intervalo continua valendo. Quantas pessoas tem de 144 até 149? Aí lá na tabela você tem que é 3. Aí você segue aqui, ó, a sua barra até o número 3. Olha aí, ó. Segue sua barra, ó, até o número 3. Construiu ela? Tá fechado. Beleza, ó. Aí o que acontece? Quantas pessoas agora tem de 150? Agora, na próxima tabela, né? Você já vai considerar 150 a 155. Quantos tem de 150 até 155? Aí você tem aqui que é o 6, a frequência absoluta. Então você vai crescer sua tabela aqui, ó, até a frequência absoluta 6. Uma grudadinha na outra, ó. Aqui desce, ó, tranquilo. Aí vocês vêm aqui, ó, faz uma pinturazinha, tá? Só para a gente diferenciar, faz de conta que eu estou criando esse gráfico aqui para vocês. Tranquilo. Agora você vai de 156 até 1 até 161. Quantos são? Aí você tem aí, ó, 7 a frequência absoluta. Então, olha aí, você vai crescer aqui agora, ó, a sua barra até o número 7, ó. Cresci até o 7, faça assim, ó, exatamente onde é que se posiciona o número 7, e eu venho até o próximo intervalo, ó, e faço aqui a pinturazinha, beleza. Agora nós vamos pegar quem tem de 1,62 até 1,67. 1,62 até 1,67 é 6, olha só. Então você vai aqui de novo, ó, até o número 6. Cresci, cresci aqui, ó, até o número 6 e volto descendo aqui, ó, para criar. E lembra que é uma do lado da outra. Não tem espaçamento entre uma barra e outra, porque nós estamos falando de um intervalo de classe, ok? Pronto.
Agora de 1,68 até 1,73, aqui 2, ó. Tá aqui o 2, que corresponde a 8%, né? Então vamos crescer. Vamos crescer, ó, até a marca do 2, ó. Aqui, desço, faço aqui a pintura, né? E por último, de 174 até 179, ó. Ficou uma pessoa. Aí eu vou pintar aqui, ó, até a marca do 1. Tá aqui, ó. Até a marca do 1. E eu consigo aqui fechar o meu gráfico de histogramas. Beleza, pessoal? Então, construí, né, o meu gráfico de barras aqui, só que de histogramas, porque nós estamos falando, né, de um intervalo de classe. Ok? Nós não estamos falando aí de variáveis quantitativas discretas, nós estamos falando de variáveis quantitativas contínuas, ok? Então é dessa forma que vai funcionar. Aí o que que acontece? Ó, agora ele parte para o histograma com as classes relacionadas às frequências relativas em porcentagem. Então, pessoal, vai acontecer do mesmo jeito, só que agora, ao invés de nós termos a frequência absoluta, a gente vai ter a frequência relativa em porcentagem. Ok, pessoal? Então a gente fez, ó, criou o gráfico, colocou no eixo X novamente, ó, aqui os meus intervalos, da mesma forma que está lá na tabela, ok? Aí depois o que que ele fez foi para as frequências relativas em porcentagem. Aí o que que ele viu? Ó, ele viu lá, vamos voltar na tabela lá só para a gente dar uma olhadinha que essas porcentagens aqui, ó, ela tem aqui 4, né? Aí vem 8, aí eu tenho 12, aí eu tenho 24 e eu tenho 28. Como que eu vou distribuir, então, o meu gráfico? Como que eu posso fazer? Aqui, ele fez de 5 em 5. Ele fez de 5 em 5. Ele começou 0, 5, 10, 15, até chegar no 40. E aí, o que que ele fez? Ó, você sabe que até chegar em 10, eu posso fazer outras divisõezinhas aqui, né, por igual, até eu chegar no número 10. Seria o quê? Seria aqui tá o número 6, aqui tá o número 7, número 8, número 9, aí eu fecho 10. Então, eu faço mais quatro divisões menores aqui, ó, até chegar no próximo número, 10. Aí vem uma, 11, 12, 13, 14, fecha 15. 16, 17, 18, 19, fecha 20. 21, 22, 23, 24, fecha 25. 26, 27, 28, 29, fecha 30. 31, 32, 33, 34, fecha 35. 36, 37, 38, 39, fecha 40. Beleza, pessoal? Assim, se fosse a gente criar, a gente poderia fazer de 4 em 4 também, né? A gente faria de 4 em 4, que ficaria até bom aqui, ó, porque a gente está vendo aqui, ó, que todos aqui, ó, são múltiplos de 4, beleza? Mas sem problema. Então ele fez ali, né, utilizando ali de 5 em 5, e aí é necessário eu fazer essas divisõezinhas menores aqui para eu achar exatamente onde a minha barra vai seguir. Então, de 144 até 150, nós temos ali que foi 12%, ó. 12%. Então, 10, o 11, 12. Então, eu vou até aqui, ó. Viu que eu risquei ali bem certinho ali, ó. Então, ficou aqui 12%. Tranquilo? Aí, de 150 até 155, lembra que eu excluo, né? Um extremo, até 155, ficou 24%. Eu vou voltar lá, ó, vai até 24%. 21, 22, 23, 24. Vai mais ou menos até aqui. Com régua a gente faz certinho, bonitinho, né? E aí, deixa eu pintar aqui, ó, faz de conta que eu estou criando o gráfico. Beleza, já coloquei os meus intervalos e lembra que no eixo Y, ó, o vertical, vai ficar sempre ou a frequência absoluta ou a frequência relativa. E aí foi, pessoal, de 156 até 161, olha lá, ficou 28%, ele foi até 28%. Depois de 162 até 167, ficou 24%.
Depois de 168 até 172 ficou 8%. De 174 até 179, 4%. Ele fez, ó, toda a criação do gráfico aqui, ó, 28%. Depois ele vai aqui até 24%, conforme a tabela. Aí depois ele vai até 8% aqui, 8%. E aqui ele vai até 4%, ó, pessoal, conforme a tabela, tá? Às vezes, usamos como representação de cada classe da variável o valor médio correspondente, nesse exemplo, 147 representa a classe 144 fechado até 150 aberto, pessoal. E aí, como assim esse valor médio? Os segmentos de reta, né, que ligam em sequência os pontos médios das bases superiores das barras formam um gráfico de segmentos conhecido como polígono de frequência, tá, pessoal? Então, após a sua criação aí, ó, do gráfico de barras, do jeito que ele ficou aí, né, com as colunas uma ligadinha na outra, tal, agora vem a criação aí, né, do polígono de frequência, tá, pessoal? Para você criar essa linha, esse segmento, né, conhecido como polígono de frequência, você vai ter que estabelecer aí os pontos médios, né, das bases superiores das barras. Então, depois que eu criei toda esse gráfico, né, com as barrinhas aqui e tal, agora nós vamos estabelecer o ponto médio de cada barrinha dessa, ou seja, é um ponto que vai ficar no meio da barra. E para isso eu preciso extrair o ponto médio, né, de cada segmento, tá? De cada intervalo. Aí aqui, ó, ele traz isso aí já feitinho para a gente, ó. Então ele pegou a frequência relativa aí em porcentagem, tá? Primeiro ele achou esse ponto aqui de 141. A gente percebeu aí que o intervalo de classe era de 6 em 6. Vocês perceberam isso lá na tabela, né? Que era de 6 em 6. Foi de 144 aqui, por exemplo, ó, até 150 foi 6. E aí o que que ele faz? Para extrair aqui, ó, esse 141. Ele pega um número antes do 144. Então ele pega 144, né? E diminui 6. Ele pega 144 e diminui 6. E aí o que que ele tem? Ele tem 138. Aí o que que ele faz? Ó, vamos dizer que antes de 144 eu tenho 138. Ele pega e estabelece o ponto médio, a metade, quem está no meio, né? Entre 138 e 144. Aí ele pega o 138, ó, ele vai fazer uma soma com o 144 e ele obtém 282 e vai dividir na metade. E ele acha esse 141 aqui, ó, é por onde a sua linha vai começar. Bem aqui, ó, de 141. Aí ele vai fazer o próximo ponto médio, que é de 144 até 150. Ele faz a soma de 144 com 150 e divide ao meio. 294, né? Dividido ao meio, aí você acha 147. Então, quem está no meio aqui, ó, é 147. De novo, aí vai agora 150 mais 156 para extrair o ponto médio. 306, aí vai dividir no meio. 153 vai estar aqui no meio. E foi fazendo isso em todos os intervalos. Quando chegou no final, ele pega 180 mais 6, que dá 186, e estabelece o ponto médio. Pega 180, soma mais 186, aí 180 mais 186, 366, que dividido ao meio, pessoal, ó, você obtém aqui, ó, o final, ok, do seu polígono de frequência aqui nesse ponto médio. Fez os pontos médios, aí agora é só você ligar. Aqui para cá, ó, e liga daqui para cá e vai ligando, ó. Cada ponto médio você faz a ligação
até chegar no último ponto médio, ok? E você tem aí o seu gráfico pronto, beleza, pessoal? É dessa forma que vocês vão proceder aí no seu gráfico de histograma, ok, pessoal? Uma aula bem básica, simples aí, tá? E espero que vocês tenham compreendido aí o que nós queremos passar para vocês aí através desta aula, ok? Agradeço muito a compreensão de todos, ok? Qualquer coisa, manda nos comentários alguma dúvida e até as próximas aulas, tá?